Começando mais um vídeo aqui no canal. E aí, tudo certo contigo? Espero que sim. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho longo, cara, porque eu quero ter uma conversa séria com você, meu amigo, você que está me vendo agora nesse vídeo, você que é cristão, seja católico, ou evangélico, ou que é apenas uma pessoa que acredita em Deus. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Um cristão de verdade vota em Bolsonaro? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você, porque nos últimos tempos, porque semana que vem já vai ser eleição, e a gente tem visto muitos canais evangélicos, gospels, religiosos, muitos dizendo que a crentaiada está fechada com o Bolsonaro, que o cristão tem que votar em Bolsonaro, essas coisas. Aí eu te pergunto, será que realmente nós temos que votar em Bolsonaro? Quem é inscrito no meu canal e me conhece, já viu meus vídeos, sabe que eu sou um cara evangélico, sou cristão, protestante, evangélico, metodista, criacionista, creio em Deus. E assim, cara, e eu vou votar em Bolsonaro? Antes de eu estar respondendo essa pergunta, eu vou estar reagindo aqui a um vídeo lá do canal do Iago Martins, o vídeo que diz: não vote em genocida. E antes de estarmos reagindo a esse vídeo, eu peço humildemente para você estar dando uma força aqui no canal com seu like, sua inscrição, seu compartilhamento, ajudando com o crescimento e engajamento desse canal. E dar uma força dos outros vídeos que eu fiz, que, né, reagindo aos zumbis em Brasília, do grande gênio das animações cartunísticas, satíricas, políticas aqui no Brasil, o André Guedes, né? Terminando aqui, dá uma forcinha lá e vamos, sem mais delonga para o vídeo não ficar longo, reagir aqui o vídeo em 1, 2, 3 e... Peraí. Há uma piadinha que eu conto para os jovens da minha igreja sobre uma moça que diz ao pastor que vai namorar um rapaz excelente, trabalhador, de caráter, bondoso, lindo, isso e aquilo. Mas ele tem um único defeito, pastor, diz ela. Ele espanca a própria mãe. Que defeito, cara? Quando Jair Messias Bolsonaro foi empossado como 38º presidente do Brasil, no dia 1º de janeiro de 2019, muitos conservadores ficaram absolutamente emocionados. Nós estávamos abandonando um governo envolvido nos mais diversos escândalos de corrupção para finalmente celebrarmos uma nova agenda política. Bolsonaro avançou algumas pautas importantes para os cristãos, como o direito pela educação familiar e a defesa da vida do feto. E foi justamente olhando para essas pautas que eu votei no Bolsonaro, no primeiro e no segundo turno. Não que eu caísse de amores por ele. Desde aquele tempo eu já dizia que ele era uma pessoa cheia dos mais diversos defeitos políticos. Mas ele era o único candidato viável que se levantava frontalmente contra a legalização do aborto. Mesmo assim, eu não pretendo votar no Bolsonaro de novo. Eu não consigo acreditar que cristãos conseguem continuar apoiando sem algum nível de sofrimento a figura do presidente. Não existem pautas conservadoras que justifiquem 685 mil mortes por Covid no Brasil. Gripezinha ou resfriadinho. Eu não sou governo. Tem que deixar de ser um país de maricas. Claro que houve mortes em todos os países, mas o Brasil encerrou 2021 como o 12º país com maior número de mortes por milhão. Segundo a Universidade de Medicina de Johns Hopkins, o Brasil chegou até a maior taxa do mundo de mortes por Covid a cada 100 mil habitantes. Diversas pesquisas com diferentes metodologias, vindo de diferentes instituições, como a Universidade de São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de Michigan, a Universidade de Harvard, concluíram que uma quantidade substancial das mortes no Brasil foram causadas pela campanha anti-vacina e antissanitária de Jair Bolsonaro. O atraso nas vacinas, a propaganda de que a doença era apenas uma gripezinha, a promoção de aglomerações, o investimento em remédios sem comprovação de eficácia, o boicote às decisões de distanciamento e as sucessivas trocas no Ministério da Saúde mostravam mais que um destrambelhamento, mas um esforço sistemático de desprezar a morte de milhares de brasileiros. Casos de Covid-19 voltaram a crescer no Brasil. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. É um novo recorde diário em menos de uma semana. Só a vacina é um idiota útil. Vai comprar vacina, só manda aqui na casa da tua mãe. Vou ficar chorando até quando? Com 258 mortes por Covid, ele disse que não era coveiro. Com 5.050 mortes, disse e daí? Com 162.829 mortes, chamou o Brasil de país de maricas. Com 184.827 mortes, disse que a vacina nos transformaria em jacaré. Com 236.201 mortes, disse que quem tivesse pressa por vacina era um idiota útil. Com 260.790 mortes, disse chega de frescura e mimimi. Com 260.970 mortes, disse vai comprar vacina na casa da sua mãe. Com mais de 500 mil de mortes, 584.421 vidas brasileiras perdidas.
diz que a Covid apenas encurtou a vida dessas pessoas por alguns dias ou algumas semanas, com 622.801 mortes de brasileiros. Disse: lamento profundamente, mas é um número insignificante. Lamento profundamente, mas é um número insignificante. É a sua mãe, é o seu tio, é o seu pai, é o seu irmão, é o seu pastor, é o seu missionário, é o seu filho. Bolsonaro foi de longe o maior promotor dessa pandemia no Brasil. E é por isso que muitos o chamam de genocida. Ao que parece, vale tudo para tirar o genocida do poder. E agora ele vai falar do Lula. O problema é que há muitos que se sentem muito confortáveis em votar em outros genocidas. O jornalista italiano Antonio Sotti escreveu uma obra chamada O Genocídio Censurado, cujo subtítulo é Aborto, 1 bilhão de vítimas inocentes. Só se estima que mais de 1 bilhão de vidas inocentes foram assassinadas no ventre de suas mães. Estima-se que são realizados até 56 milhões de abortos ao redor do mundo todos os anos. São 10 vezes mais mortos do que todos os mortos por Covid até hoje. São mais que 5 holocaustos anualmente. São assassinados a sangue frio milhões de bebês ainda não nascidos. É apocalíptico, de tão aterrador e grave. As mentes e os corações andam tão entenebrecidos que muitos desejam que este cruel genocídio seja legalizado. Hoje, o Brasil é uma grande resistência contra o aborto legal no mundo, mas a sua legalização continua sempre à porta. É uma luta diária, é uma pressão política constante. Somos ensinados nas faculdades que o progresso da humanidade está no retorno ao barbarismo, está em voltarmos às antigas práticas das religiões pagãs que entregavam bebês a Baal e a Astarote, está em voltarmos a depositar as crianças indesejadas em montões de lixo flamejante como na Roma antiga. Alguns até tentam argumentar que liberar essa barbárie é uma forma de proteger os bebês, sob o mito de que países que liberaram o aborto diminuíram seus números com o tempo. O que acontece é que a maioria desses dados são interpretados mentirosamente. Quando você olha os artigos que geralmente são usados para embasar esse tipo de argumentação, não se considera que o aborto só começa a diminuir depois do grande pico de abortos que começa a acontecer depois da legalização. Existe um determinado número de abortos que acontece, com a liberação o número de abortos aumenta vertiginosamente e então começa a diminuir, mas diminui para taxas muito maiores do que aquelas de antes da criminalização. É o que a Folha de São Paulo, por exemplo, não considera quando publica matérias dizendo que o aborto segue em queda em Portugal, depois de descriminalizado. O que dá a impressão de que o aborto está diminuindo depois que foi legalizado, o que de fato está. Mas o que acontece é que o aborto segue em queda desde 2007, período posterior à legalização. Em 2005, quando o aborto ainda era proibido, foram registrados 798 abortos nesse país, já contando a estimativa de abortos ilegais. Já em 2010, a taxa pulou para 20.137. O pico, depois da legalização, foi em 2011, que registrou 20.480 abortos. As taxas estão diminuindo, mas nunca chegarão nas taxas anteriores ao período da legalização. Se de 2002 a 2006, Portugal registrou 4.114 abortos, já considerando o cálculo de abortos clandestinos, só em 2007, quando o país legalizou o aborto, foram 4.325. Entre 2007 e 2016, Portugal registrou 150.040 abortos. Todos esses dados são mostrados por Francisco Ratzo, autor de Contra o Aborto, da editora Record, segundo a base de dados da Eurostat. As eleições estão chegando, e eu entendo o sentimento de que retirar Bolsonaro do poder, depois dos vários indícios de corrupção e de todo o negacionismo científico que gerou tanta morte no Brasil, parece algo urgente e importante. O problema é a alternativa que propõe a isso. Não parece inteligente casar com quem bate na própria mãe. Eu entendo quem chama Bolsonaro de genocida. Eu acho que ele é responsável por uma quantidade imensa de mortes. Mas não basta trocar um genocídio por outro. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Ou seja, que as pessoas pobres que forem vítimas de um aborto, elas têm que ter, condições de se tratar na rede pública de saúde. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Qual é o crime? Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Antes de qualquer coisa, a pergunta deveria ser: você é total e absolutamente contra a legalização do assassinato de crianças no ventre de suas mães? Você vai indicar ministros ao STF que sejam terminantemente contra a legalização do aborto? Você vai fazer de tudo o que seja necessário para impedir que essa barbaridade primitiva retorne ao mundo civilizado? E só há uma resposta humana. E só depois dela é que eu começo a me preocupar com outras pautas políticas e econômicas. Nem que isso signifique votar em gente menos preparada ou em gente que talvez não tenha tanta chance
chance de ganhar. O direito à vida pesa na balança mais que qualquer outra coisa. Bolsonaro é chamado de genocida, mas eu não acho motivo de alegria trocar um genocídio por outro. É por isso que, pra mim, só há escolha entre candidatos pró-vida, e que sejam pró-vida do ventre ao cosmos, que protejam a vida de crianças nas UTIs, tanto quanto a vida das crianças nos úteros. O resto, pra mim, deveria ser preso por incitação ao assassinato. Escolha o seu candidato com sabedoria, mas não vote em qualquer um que promova a morte, seja numa pandemia, seja numa gravidez indesejada. Tentei ler o versículo ali que apareceu no final, mas acabou que foi muito rápido, né? Mas depois você pausa o vídeo e lê o versículo lá, né? Porque fala da alegria de Jesus dentro do ventre da Maria e João Batista dentro do ventre de Isabel, ao saber que um estava próximo do outro, mostrando que dentro da barriga de uma mãe existe vida. Se você entendeu a questão desse vídeo, Iago Martins, ele não está apoiando nenhum nem outro. Porque Bolsonaro é um genocida que acabou, por sua péssima administração durante a pandemia, resultando na morte de milhares de pessoas. E o Lula quer promover a morte de milhares de vidas. Cara, aí a gente pergunta, e quem nós devemos votar? Eu, particularmente, primeiro, o voto é seu, você escolhe, eu não tenho autoridade nenhuma para dizer em quem você tem que votar ou coisa assim. Eu não tenho essa autoridade. Cada um segue o seu livre-arbítrio. Eu, por mim, eu vou anular o meu voto, né? Porque, por princípios cristãos, eu não posso, primeiro, votar em um bandido que assaltou esse país de todas as maneiras, que destruiu não só a nossa economia, mas também nossa cultura, nossos jovens, que roubou nossa esperança, um cachaceiro de 9 dedos que deveria estar preso, né? Que deveria estar preso. Eu não vou votar nesse cara. Mas eu também me nego a votar em um homem que usa do nome de Deus para se autopromover, que não fez nada daquilo que prometeu e ainda voltou atrás. E que se hoje nós temos um cachaceiro livre concorrendo às eleições, boa parte da culpa é do próprio Bolsonaro, que colocou no STF Cássio Nunes, o homem que reverendou a liberação do Lula. Então, por princípios cristãos, eu não vou votar em nenhum dos dois. Aliás, eu vou anular o meu voto, porque voto nulo é voto de protesto. Mas eu entendo perfeitamente, aquela pessoa que vai querer votar em Bolsonaro para não votar no Lula, né? Eu entendo perfeitamente, cara. E assim, velho, quais são os 3 principais motivos que fazem com que uma pessoa cristã acaba querendo votar em Bolsonaro, né? Primeiro motivo, por causa do PT. Porque todos nós sabemos que o PT ele segue uma ideologia comunista que é anticristã, né? O PT ele não só promove o aborto, ele também promove a legalização das drogas, da maconha, né? Inverte os valores, transformando bandidos em vítimas da sociedade, né? Sem falar que existem projetos do PT de querer mexer na Bíblia, né? Querer tirar da Bíblia aqueles versículos que falam acerca do homossexualismo, para que todo cristão passe a ser visto como homofóbico. Porque os cristãos é ser contra o homossexual. Nós não somos contra os homossexuais, não. Deus ama os homossexuais. Deus ama. Mas o homossexualismo, Deus abomina. Para o homossexual alcançar a graça e a fé em Deus, ele precisa abandonar o homossexualismo. Ou seja, o PT quer rasgar isso fora da Bíblia. Fora que eles ainda querem mexer no dízimo das igrejas, o que é um absurdo, porque o Estado tem que ser separado da igreja, né? E aí, de tudo, querem proibir o evangelismo.
Né? Ou seja, se você chegar para uma pessoa e falar, uma pessoa de outra fé falar Jesus te ama, você pode ir preso por assédio religioso, que é um absurdo. Né? Porque a base do evangelho é a pregação do evangelho. Então eu entendo perfeitamente que uma pessoa queira votar em Bolsonaro porque não quer o PT de volta. E esse é um dos primeiros motivos pelo qual faz com que muitos cristãos queiram votar em Bolsonaro. E ainda tem um segundo motivo, que assim, as pessoas querem uma espécie de Moisés, de libertador. Porque quando a gente vê na Bíblia, vários foram os momentos em que Deus levantou pessoas para salvar o seu povo. Seja Moisés para tirar o Israel do Egito, ou Gideão para vencer os midianitas, ou Davi para vencer o gigante Golias. Deus sempre levanta um libertador. E muitos de nós queremos uma segunda opção. Alguém que realmente seja um libertador. E aí aparece Bolsonaro falando discursos como Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Conhecereis a verdade vos libertará. Entendeu? Falando um monte de coisa. Deus, pátria e família. Aí a gente olha para Bolsonaro e pensa, esse é o escolhido de Deus. Sendo que na maioria das vezes o povo não sabe distinguir um verdadeiro discurso cristão para um discurso populista de um homem que usa o nome de Deus para se autopromover. Porque desses discursos de Bolsonaro, em nenhum momento ele exalta o nome de Deus, nem do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda existe um terceiro motivo que faz com que muitas pessoas queiram votar em Bolsonaro. Porque Bolsonaro vem acompanhado de um bando de líderes religiosos, né? E aí um monte de youtubers que se dizem cristãos, né? Que chegam dizendo, Bolsonaro tá limpo. Bolsonaro, deixa o cara trabalhar. Né? Aí a gente fala das coisas que o Bolsonaro fez. Não, quem somos nós para julgarmos? Ninguém é perfeito. O verdadeiro conservador cristão, ele cobra os seus políticos quando elege, não os idolatra. E o que eu estou vendo é que por causa de muitos líderes religiosos, pessoas que parece que temem mais o homem do que a Deus, acabam exaltando o nome de Bolsonaro ao ponto de fazer com que muitos vejam ele como um segundo Messias, trocando o Messias do céu por um Messias em Brasília. Eu vou deixar claro uma coisa. Nos últimos dias, segundo o Apocalipse, vai ser levantada uma besta no mar, que é a prefiguração do anticristo, um líder político que vai querer dominar todas as nações. E ele virá acompanhado de uma segunda besta, a besta da terra, o falso profeta, um líder religioso que vai exigir que as nações adorem a primeira besta, que adorem o anticristo. Ou seja, o líder político, o líder religioso, e o religioso vai exigir a adoração ao líder político. Aí eu te pergunto, a gente vê um bando de líderes religiosos falando que o cristão que é cristão tem que votar em Bolsonaro. Não parece meio um discurso meio de uma besta apocalíptica? Bolsonaro não é o meu Messias. Bolsonaro não é minha esperança. Meu verdadeiro Messias está no céu e prometeu voltar. Por isso eu vou votar nulo. Porque a minha esperança não está no homem. Agora, se você for votar em Bolsonaro porque não quer o PT de volta, né? O que eu acho que vai ter uma... Vou até deixar claro, cara. Para mim é mais aceitável alguém dizer que vai votar em Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, do que dizer, vou votar em Bolsonaro porque ele é o escolhido de Deus. Lembre-se que Saul também foi. E Judas traiu Jesus, e quem escolheu Judas para ser apóstolo? Ser escolhido de Deus não é a mesma coisa que ser servo de Deus. Se você quiser votar em Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, beleza, o voto é seu. Mas você vai ter a obrigação perante Deus, você vai ter a obrigação de nos próximos 4 anos acompanhar a política e cobrar desse desgraçado todas as promessas que ele fez lá em 2018 e que ele não cumpriu. Se o Lula tá solto, é por culpa dele. Se o PT tá aí forte, é porque ele aprovou medidas como fundão eleitoral, juiz de garantias, aprovou lá orçamento secreto. Foi isso que fortaleceu o PT. E quem assinou foi o Bolsonaro. Você vai ter a obrigação, como cristão de verdade, de seguir a política e cobrar
Não é passar pano, não. Porque se fosse o Haddad que tivesse ganhado as eleições lá em 2018 e feito as mesmas coisas que o Bolsonaro fez nesses últimos 4, você estaria se indignando. Então, se você votar em Bolsonaro e o Bolsonaro for eleito, você vai ter a obrigação perante do Senhor de cobrar tudo que ele prometeu. Ah, mas somos poucos. Vamos nos lembrar que na Bíblia, os profetas do Senhor, Deus que levantava um profeta, seja Jeremias, Ezequiel, Elias e tantos outros, Deus levantava para combater a idolatria em Israel. Seja um cristão de verdade e combata a idolatria política. E seja um cristão de verdade e lute pelos seus valores. Bolsonaro não é um homem de Deus. Ele não é. Ele é apenas um estelionatário eleitoral, um populista, um fascista miserável, um genocida que usou do nome de Deus para se autopromover. E é por isso que eu vou anular o meu voto. Agora a decisão é sua. O que você prefere ser? O idólatra de um homem? Ou você prefere ser um verdadeiro servo do Senhor Jesus? A decisão é sua. Você vai votar em Bolsonaro? Então é a sua missão dos próximos 4 anos você cobrar o seu voto. Isso é com você. Deixa aqui embaixo o seu comentário. Deixa aqui embaixo a sua opinião. A sua opinião vai ser respeitada, mas tá aí, o vídeo é esse. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse dia de hoje. Até. Tchau e shalom.